Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o Pepe Marques, diretor institucional da Lopes, e esse aqui é o Lopes Explica, o podcast da Lopes Espírito Santo. Como o nome já diz, aqui a gente fala sobre mercado imobiliário de um jeito bem tranquilo, bem solto, e sobre outros assuntos que têm a ver com o mercado imobiliário também. E para isso, a gente traz sempre gente gabaritada, gente qualificada para conversar com vocês. Como eu costumo fazer, eu vou começar apresentando as nossas convidadas de hoje. Hoje são duas, são irmãs. As duas são arquitetas, filhas de uma arquiteta, e eu vou fugir agora do roteiro rapidamente para mandar um grande beijo para a Cecília, de quem eu gosto muito. Mas elas já nasceram dentro do mercado imobiliário, até porque, além da mãe arquiteta, o pai também está dentro do mercado imobiliário. Vou em ordem alfabética. A primeira delas, além de arquiteta, é designer e uma das sócias e fundadoras da Inspira Conceitos, que é a empresa que, com perdão do trocadilho, inspirou esse nosso bate-papo aqui. Seja muito bem-vinda, Bruna. Faltou falar alguma coisa? Não, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Bacana. Agora vamos para outra convidada, essa nossa outra convidada, sócia da Bruna na Inspira, e irmã, como eu já adiantei. Ela é casada com o Renato Cipriano. Ela achou que tinha pouco mercado imobiliário na vida dela e aí resolveu casar com o Renato. E ela é mãe dedicadíssima das lindinhas Beatriz e Luísa e agora, em breve, também do Pedro. Seja bem-vinda, Paulinha. Faltou alguma coisa? Não, você lembrou do Pedro, então tá ótimo. Obrigada pela oportunidade. Olha só, vamos começar falando da Inspira. Eu já tive a oportunidade de conhecer, elas estiveram na Lopes falando para a gente sobre a empresa, mas aí eu quero que vocês expliquem para quem está assistindo. O que é a Inspira? Como é que a Inspira começou? Bom, Pepe, a Inspira, na realidade, ela começou muito antes dela existir de fato, né? Eu completei esse ano 10 anos de formada e eu vim atuando no mercado imobiliário um pouco antes de me formar, né, na empresa da minha família, que tem uma incorporadora. E eu fiz ali uma imersão em diversas áreas, marketing, vendas, viabilidade, enfim. E eu percebi ali que a gente tinha uma forma muito específica de desenvolver os nossos produtos, né? Uma forma trazendo uma alma, uma identidade, um valor intangível. E eu atribuí essa forma de fazer um pouco do sucesso da nossa incorporadora, né? E aí, 5 anos atrás, quando a minha irmã se formou, ela tem esse DNA muito criativo, muito artístico e uma sensibilidade muito grande. A gente resolveu fundar a Inspira, então... trazendo um pouco dessa forma de fazer conceito, né? Só que de uma forma muito mais profissionalizada, com uma metodologia própria, né? Trazendo muito o embasamento nas pesquisas, nas tendências de comportamento, né? Então, trazendo essa metodologia para dentro da Inspira e aí a gente podendo também atuar para outras incorporadoras e construtoras também, né? Então, a gente enxergou nisso uma oportunidade também de fazer o que a gente ama, mas também abrindo para o mercado. Quer dizer, a gente fala, o nome da empresa é Inspira, mas não é inspiração pura e simples. Tem técnica, tem conhecimento, tem pesquisa, exatamente, né? É um negócio mais profissional, como você falou, porque muitas vezes o empreendimento pode até ter um conceito, mas às vezes é um conceito que simplesmente o incorporador resolveu porque ele quer, ou uma pesquisa do que tem no entorno e tudo mais, né? Sim. E O a ideia marketing, de você... né? Um conceito que se restringe ao marketing, Isso. né? Que é o que acaba acontecendo, né? E aí eu acho que quando a gente traz esse conceito, é justamente para trazer essa unidade, para que esse conceito ele seja ali a espinha dorsal do projeto, orientando o marketing, a estratégia de vendas, o design, o projeto de arquitetura. Então, realmente trazendo uma identidade única para o projeto, né? E diferenciando, fazendo essa diferenciação dele perante os outros, né? Em vez do marketing criar o conceito cria o marketing. Exatamente. É por aí, né? Exatamente. Então a culpa principal é da Bruna. A culpa é dela. Não, mais ou menos. Um pouquinho. Você fez, além da arquitetura, você trabalha com design. Não, eu fiz design de imobiliário também. E aí é uma área que eu faço mais como um hobby ali, mas eu desenvolvi algumas peças, aí a gente está começando aí querendo vender no mercado. Mas o foco é total na Inspira.
Entendi. Mas aproveita, né? De vez em quando, né? O conhecimento daqui vai para lá, É por aí isso aí. vai. Muito bacana, muito legal. Você falou de uma palavra que eu acho que às vezes ela está um pouco desgastada, e as pessoas não necessariamente entendem, de fato, quão técnica ela pode ser, quanto ela pode representar, que é tendência. Então, eu queria que vocês explicassem para a gente, e eu já sei uma parte da resposta, porque eu já ouvi uma apresentação de vocês, o que é tendência, né? Não é aquela coisa de vai acontecer. De onde vem? Explica para a gente, digamos, tecnicamente, o que seria tendência. Bom, Ela é especialista na tendência, eu faço mais a parte do design. Então, daqui a pouco a gente puxa você aí. Bom, as tendências, né? É importante a gente trazer esse tema, porque muitas vezes esse termo acaba sendo confundido com modismo, né? E assim, modismo, como a própria etimologia da palavra, né, diz respeito a um modo, uma maneira, algo efêmero que dura pouco. Já as tendências de comportamento, que é o que a gente estuda profundamente, não. Elas duram por cerca de 10, 15 anos e elas vão sendo enraizadas na sociedade ou mesmo transformadas ao longo do tempo. E elas representam, né, um conjunto de desejos e necessidades que muitas vezes estão ainda a nível do inconsciente do consumidor. E que esses desejos, eles surgem a partir de mudança de contexto político, social, econômico. Essas mudanças, elas acabam impactando diretamente as necessidades humanas. Essas necessidades podem ser as necessidades vitais, necessidades de pertencimento, necessidades de segurança. E quando isso acontece, essas alterações acabam despertando sentimentos coletivos que vão orientar novas formas de consumo, um novo estilo de vida, novas preferências, novos hábitos. Então, é a partir disso que surgem as tendências. E a tendência é uma base super forte para a gente trabalhar, porque quando a gente fala no mercado imobiliário, a gente constrói um prédio para ele ser eterno, né? Com certeza. Então, a gente precisa estar atento para que ele não se torne obsoleto. Então, as tendências, elas nos orientam muito em cima disso, né? Para a elaboração do conceito e para que a gente faça um produto imobiliário de fato que atenda o nosso consumidor por muito tempo. Muito bacana, muito legal, porque é o que você falou, moda sempre, por definição, é efêmero. Exatamente. A tendência é o que vai ficar sedimentado. Eu vou fugir de novo do nosso roteiro que a gente combinou aqui. Eu quero botar a Bruna mais na conversa. E aí vou te botar numa situação difícil aqui. Conta um pouco pra gente. Como é que você traz todo esse material, toda essa parte, vamos dizer, técnica, né? Uhum. Pesquisas, etc., para o seu trabalho? Como é que você transforma isso em criatividade e faz aquelas coisas lindas que vocês fazem? Eu acho que é muito importante essa imersão nas plataformas de tendências de fato, para entender um pouco, como a gente está falando de tendência de comportamento, é um pouco de algo que está muito dentro das pessoas, de uma essência. Então, eu tento imergir nessa essência de fato, nesse lifestyle que a sociedade está caminhando, para tentar entender como essas pessoas querem viver, o que elas desejam no dia a dia, desde a decoração, mas até de sentimento mesmo, sabe? Por exemplo, na escolha da área comum. Qual área comum faz sentido quando a gente está falando de um produto, às vezes, que traz um conceito mais artístico, que hoje está muito forte nessa questão da criatividade? Então, por que não ter um ateliê? Não incentivar esse trabalho manual nas pessoas, né? Um exemplo. Mas eu acho que é um pouco disso, tentar me colocar no lugar das pessoas que vão viver aquele universo. Estamos falando de empatia de alguma forma. Sim, com certeza. Né? Uhum. Se colocar no lugar e tudo mais. Tá, e aí, já que a gente está falando de tendência, que spoiler vocês podem dar para a gente? Explica para a gente. Que tendências a gente tem que ficar mais atentos aí para 26 e ir para frente? Uma que a gente estava conversando recentemente até, que eu acho que é bem atual, que estamos vendo nas plataformas, que é a questão da era da dualidade, que hoje a gente vê muito, até na questão política, mas isso envolve muito mais que política, né? A sociedade como um todo. Que a gente vinha numa sociedade muito do ou isso ou aquilo, e agora a gente vai caminhar para isso e aquilo. As pessoas vão querer o melhor dos dois mundos. Do tipo, eu quero ser um ser global, estar conectado com o mundo, mas agora eu quero valorizar minha comunidade. Eu quero tecnologia no meu dia a dia, mas eu quero trabalho manual também em casa, né? As coisas artesanais. Então, acho que é um pouco disso que a gente vê. E eu acho que em diversos setores, por exemplo, a gente estava vendo num dos relatórios, o Starbucks, que é uma marca completamente globalizada e que tem um cardápio padronizado. Sim.
Só que eles estão agora criando uma nova marca, que é Starbucks Reserve Roastery, que são as cafeterias do Starbucks, só que trazendo torrefações locais, técnicas locais. Na parte da decoração também trazendo alguns elementos, né, da cidade que ele está localizado, para tentar fazer, né, trazer essa padronização que é importante para a qualidade, mas trazendo uma identidade mais local para cada projeto, para cada cafeteria deles, né? Muito legal. E Starbucks a gente meio que já enxerga como algo é um conforto, que né? Você dita já sabe o que tendência. esperar, Não, né? mas é uma empresa que vai atrás de Sim, tendências, sim, né? com certeza, exatamente. Quando não dita tendências. Né? Eles são muito fortes nisso. Muito legal. E a gente está falando, não necessariamente, mas vira e mexe, a gente está tangenciando aqui mercado imobiliário. Sim. Que, como é a minha praia, né? E de vocês também, vamos puxar de volta. Quando a gente fala em conceito de empreendimento imobiliário, como a gente estava falando, eu vou falar de uma forma muito simplista para que vocês possam falar. Mas significa dizer que um lançamento nunca é tantos quartos, área de lazer assim e assado, que por trás disso tem um conceito que construiu aquilo. Explica para a gente como é que o conceito entra no processo de desenvolvimento do produto em si. Geralmente, assim, a gente já entrou em várias etapas do desenvolvimento de acordo com a incorporadora. Mas eu acho que o que a gente acredita que seja mais efetivo, que a gente cria uma identidade mais forte, é quando a gente começa lá no início. Então, o incorporador, ele tem um terreno, às vezes ele está começando a fazer os estudos, a gente entra, pensa nesse conceito e isso acaba orientando os estudos em questão de tipologia, de áreas comuns, de divisões internas e até na parte estética da arquitetura. Nesse meio tempo, a gente também faz a questão de naming, que eu acho que é muito importante. O nome do empreendimento, ele tem que traduzir essa essência. A gente faz um vídeo manifesto que ele conta um pouco dessa alma e todos os fornecedores, eles têm contato com esse vídeo. A partir disso, aí entra a agência de marketing, normalmente, que a incorporadora contrata, e a gente faz uma orientação ali junto, né, as duas mãos, para a gente ter uma campanha realmente que traduz esse conceito. Na parte de interiores, né, a Inspira, a gente também desenvolve interiores, e eu acredito que no interiores a gente consegue materializar muito bem esse conceito, porque eu acho que é no interiores que você cria essa atmosfera e proporciona esse lifestyle, né, proposto. E depois a gente também está presente na parte de vendas. Então, por exemplo, o Vive Levan, que é um empreendimento que a gente fez, que traz essa questão do vinho, a gente sugeriu para o incorporador que algumas pessoas da venda fizessem curso de sommelier para conseguir comunicar com o cliente, né, potencial cliente ali na hora. Tá. E até na parte de relacionamento com o cliente final, então brindes, enfim. A gente tenta fazer esse 360 para ter um produto de fato com um conceito muito genuíno, sabe? E que esteja muito claro, né? Isso, com certeza. A pessoa olha para o produto e vê o conceito ali. Que conte que, querendo ou não, o conceito é uma história, né? Que consiga contar essa história em todo o contato do cliente com o produto. Muito bacana. E que ele continue quando ele for Isso, morar, quando ele for usar, né? certeza. Depois de No caso entregue. de alguns empreendimentos que a gente assina o conceito, eles têm uma operação hoteleira por trás. Sim. Então é super interessante, porque a gente também já faz esse contato com a operadora, ela já entende o conceito e a gente consegue atuar também nessa parte toda de lazer, né, e de entretenimento dos projetos. Então acho que é super importante a gente também atuar nessa ponta pós-entrega também, né? O Pensando. conceito não pode ficar na venda. Exatamente. Tem que ir A além. gente é tão obsessivo que até o cheiro. A gente tem uma empresa parceira no Rio de Janeiro que faz identidade olfativa, então todos os empreendimentos a gente sugere que tenham um cheiro específico. Realmente é sensorial, né? Essa conexão com o cliente. Sem dúvida. Muito bacana. Bom, pensando nessa resposta de vocês, dá para a gente dizer que o público principal da Inspira é o incorporador, são os incorporadores, é quem desenvolve o produto e tudo mais. Mas eu queria que vocês dessem um recado para o chão de fábrica. Pessoal que está na ponta, que faz o mercado acontecer, o corretor de imóveis. Explica para a gente como é que o corretor de imóveis usa o conceito na hora de fazer a oferta, de fazer a venda de imóvel. É muito interessante isso, né, Pepe? Porque como às vezes a gente senta na outra cadeira, na cadeira do incorporador, a gente vê como, de fato, o conceito ele faz a diferença na hora da venda, né? A gente sabe que qualquer venda, ela envolve aspectos emocionais e racionais, né? Mas as pesquisas mais recentes dos neurocientistas, elas dizem que o aspecto emocional é que só sobressai. Então, como que você traz o aspecto emocional para a venda? Já que o racional, o corretor, ele tem acesso. Aliás, o cliente tem acesso, né? Sim. Ele tem acesso no site, no Instagram, ele sabe o que o produto oferece.
Então, o aspecto emocional é o papel do corretor, trazer na hora da venda. E para ele trazer esse papel emocional, primeiro, ele precisa conhecer o cliente dele. Então, ele precisa entender os hábitos, o que ele gosta de fazer, se ele pratica esporte, se ele tem filhos. Precisa conhecer em profundidade esse cliente. E, do outro lado, ele precisa conhecer o conceito desse projeto, para que ele possa fazer o cliente se projetar naquele ambiente. Então, quando a gente traz o Vivo Levan, a gente tem um conceito do vinho da arte, né? Mas o que é o vinho? Às vezes você vende nem é para o amante do vinho, mas é porque o vinho ele tem outras coisas relacionadas. É o quê? É a confraternização, é o network, é a aspiração dele ter uma casa nas montanhas. Então, você precisa conhecer o seu cliente para você propor algo dentro daquele conceito, daquele produto, que de fato vai se conectar com ele, né? Então, eu acho que hoje o trabalho do corretor é muito disso, né? Que o racional hoje todo mundo tem, enfim, todo o material está espalhado, mas é você criar essa conexão do emocional do cliente com o produto, sabe? Eu enxergo dessa forma. A informação, ela está na rede, Sim. né? A informação está aí para todo mundo. Talvez o desafio do corretor, e aí o conceito ajuda o corretor, é criar ou trazer a sensação. Né? Exatamente. Mais que a informação, a sensação. E aí criar esse match, né? Do perfil do cliente com o conceito do empreendimento. Exatamente. Muito legal, muito bacana. Bruna, Paulinha, olha, passou rápido. Muito rápido. Foi muito legal. Obrigado pela disponibilidade de vocês, obrigado pelas explicações. Eu tenho certeza que a turma que vai assistir aí vai gostar bastante. Espero que coloquem em prática, inclusive. Tanto os corretores quanto os incorporadores. Ainda tem muito incorporador que acha que conceito, né, não precisa, vamos de qualquer jeito. Acho que vale a pena, no mínimo, a gente pensar sobre isso e o mercado vai se qualificando cada vez mais com isso. Então, brigadíssimo a vocês por terem vindo. Eu agradeço. E para você que assiste a gente, que gosta de sempre ficar antenado, conectado e agora sabendo de tendências, inclusive, o seu podcast tem nome e a sua imobiliária também. Até o próximo episódio do Lopes Explica.